Novembro em chamas. Estou pensando em estender dezembro em chamas, janeiro em chamas, fevereiro em chamas. E que a chama e o fogo do Espírito Santo de Deus tenha liberdade para se manifestar aqui nesta noite, amém? Eu quero pregar alguns minutos e depois quero orar com a igreja, quero orar com você. Quero orar porque eu creio no poder da oração, na oração com imposição de mãos. Eu creio, talvez seja ainda um dos poucos ainda, mas eu ainda creio com toda a convicção no batismo com o Espírito Santo, com fogo. Como eu creio nisso, eu creio, sabe, queridos, e tenho certeza que essa é uma promessa de Deus para a vida dessa igreja, e você pode viver e experimentar isso hoje, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Daniel, capítulo de número 3, quero ler a partir do versículo 17 a seguir, de 17 a 27, 10 versículos, um pouquinho extenso, mas você já vai entender o que Deus tem para falar contigo. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo 17, se você tem Bíblia, abra, porque é tão importante você aprender o manuseio. Escute-me, essa era digital, ela é muito boa, ela nos ajuda muito, ela facilitou muito, mas ela veio para somar, tá? Ela não veio para substituir. Então, não substitua o que está aqui pelo que está aqui, faça uso de ambos, dos dois, porque de repente você chega na sua casa e você não tem um telão lá, sim ou não? E aí de repente você não sabe nem como manusear a Bíblia. Então manuseie a Bíblia, manuseie a palavra, leia, risque, marque. Eu aprendi no seminário ainda com um professor de seminário que ele dizia: uma Bíblia toda riscada, uma Bíblia toda marcada, uma Bíblia desgastada vai falar de uma vida inteira, mas uma Bíblia de folhinhas coladas, uma Bíblia sem nenhum tato, não tem marca de suor, isso vai falar de uma vida despedaçada. Há tantas pessoas que têm Bíblia só como amuleto, amados. Não, pelo amor de Deus, leia, debruce-se na palavra. Pastor, eu até tento, mas não entendo nada. Insista. Um dia eu também não entendia nada, hoje eu entendo quase nada, mas eu continuo lendo. E há tantas coisas, amados, é tão profundo. A Bíblia é como um oceano infinito de revelações e verdades, que quanto mais você mergulha nela, mais coisas profundas você vai descobrindo. Então, não fique no raso, não fique com os pezinhos ali na areia olhando o oceano. Cai para dentro desse oceano, louvado seja Deus. Diz assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Olha aí, queridos, perceba, pessoas que outrora às vezes te dizem amigos, se você se posicionar de verdade, certamente vai provocar a ira ou a fúria de algumas pessoas, porque Sadraque, Mesaque e Abednego já estavam ali, já tinham uma participação dentro do palácio, no reinado, eles já tinham um relacionamento, mas foi só um posicionamento e a fúria do rei se manifestou. Escute-me, é profético e já estou pregando. Basta um posicionamento seu e o inimigo já fica furioso. Basta você se posicionar. Agora, e aí?
Eu me posiciono ou eu fico prostrado diante daquilo que o inimigo está oferecendo, os seus manjares ou os seus deuses? Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava acesa sobremaneira, ou estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Louvado seja Deus. Somente até aqui. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos reunidos em torno do teu nome, e a nossa alma está profundamente sedenta pela tua presença. A tua palavra, ela tem esse poder de nos alimentar. Nós temos fome e temos sede de ti. Que nesta noite os céus estejam abertos e o Senhor tem uma total liberdade de agir aqui neste lugar. O Senhor conhece cada uma dessas pessoas que estão sentadas me ouvindo. Então, Senhor, eu te peço que enquanto eu estiver falando, enquanto eu estiver pregando, o Senhor esteja ministrando no profundo, no secreto e no escondido dos corações, porque só o Senhor sabe. E onde houver alguém aqui atado, amarrado, preso por alguma situação, seja do presente ou do passado, Senhor, que o teu fogo nesta noite caia nesse lugar e queime todas as ataduras. Pessoas possam sair daqui livres e possam experimentar, Senhor, nesta noite, o fogo da tua presença, no nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus, amém, povo de Deus, aleluia. A prova de fogo é o tema desse sermão, nesse novembro em chamas. Nós estamos diante de um texto que revela, conta a história, parte da história do povo judeu, do povo de Israel, mas em específico 3 jovens. Mas é importante entender o contexto em que eles estavam vivendo naqueles dias. Em que momento se acontece essa situação? O povo de Deus estava vivendo um dos períodos mais sombrios, um dos momentos mais difíceis da história de Israel. É o que eles estão vivendo nesse exato momento. Essa história está dentro de um contexto do exílio babilônico. Eles foram levados cativos. Amados, quando Nabucodonosor com o seu exército invadiu as terras de Jerusalém, a nação de Jerusalém, ele acabou com tudo.
Não foi apenas uma invasão, foram várias invasões, e ele foi destruindo tudo. Jerusalém foi completamente destruída, Jerusalém foi saqueada, o templo onde representava, era símbolo da presença, da glória de Deus, se transformou em ruínas. Quebraram tudo, saquearam os utensílios do templo, tacaram fogo em tudo, acabaram com aquilo que era o maior símbolo da presença, da glória de Deus para o povo judeu. Se já não bastasse isso, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Nesse momento, famílias inteiras foram dizimadas, crianças separadas dos pais, das mães, um levado para um canto, outro levado para o outro, levados em cativeiros, famílias inteiras foram destruídas, fazendo com que esse povo acabou nesse processo perdendo a sua identidade, tirando deles a liberdade e também a esperança de dias melhores. Eles estavam vivendo, queridos, em um tempo, dias, em um período de uma extrema pressão psicológica, pressão física, pressão emocional, porque é dessa forma que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, reinava. Povo cativo, destruído, vivendo debaixo de uma extrema pressão. É nesse cenário de crise, é nesse cenário caótico que surge esses três jovens. Daniel, Ananias e Azarias eram seus nomes verdadeiros, que pelo próprio rei Nabucodonosor, que tinha essa cultura de trocar o nome das pessoas a quem ele tinha agora como escravo, então ele acaba trocando o nome dos meninos, e eles passam a se chamar ali na Babilônia de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então Daniel, Ananias e Azarias foram rebatizados ali naquele lugar. O que isso nos mostra? Que essa cultura babilônica estava fazendo de tudo através do seu sistema roubar de uma vez por todas a identidade dessas pessoas, a identidade desses jovens rapazes com um futuro tão promissores. Em um determinado momento, o rei decide construir uma linda e bela estátua dele mesmo, porque aquele é de mim, por mim, para mim são todas as coisas, né? E hoje nós estamos vivendo um tempo em que há tantos Nabucodonosores em nosso meio, em nosso planeta Terra, homens que se sentem deuses, homens que pensam ser Deus, homens que tentam através do sistema, homens que tentam através do poder manipular, prender, roubar a identidade das pessoas, escravizar. É nessa situação, queridos, que surge esses jovens. Nabucodonosor constrói então uma estátua, e ali então ele lança um decreto, e o decreto era que em determinadas horas do dia os músicos da Babilônia iam tocar os seus instrumentos, como nós fazemos aqui em adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ali não, ali era para cultuar um ídolo, ali era para adorar uma estátua, ali era para adorar o próprio rei Nabucodonosor. Quando ele lança esse decreto, imediatamente a notícia chega: tem culto à estátua, e hoje é a inauguração. Mas ali se levantam esses três jovens com um grande posicionamento no coração. E aí nós estamos diante dessa narrativa, e depois você leia todo o capítulo de número 3, que ele vai dizer sobre isso. Já logo no primeiro dia, quando o rei lançou o decreto, e no primeiro culto a essa imagem, quando os instrumentistas, cantores, com seus instrumentos começaram a cantar,
O decreto dizia que todo o povo, toda a nação que estava ali, dominada pelo reinado de Nabucodonosor, deveria se prostrar diante daquela estátua. Mas ali naquele lugar havia 3 jovens rapazes que conheciam de fato o Deus que é digno de toda adoração, e eles colocaram algo no coração: nós não nos dobraremos diante da estátua do rei. A gente pode até estar lá no meio, mas não nos curvaremos. Olhe bem o posicionamento desses rapazes. A notícia chega até o rei. Logo, imediatamente, os soldados do rei levam a notícia. Já logo no primeiro culto, quando todo o povo se dobrou diante da estátua, ó rei, eu vi 3 cabecinhas lá de pé no meio que não se dobraram. E eu fui investigar quem era. Quem era? 3 jovens rapazes que o Senhor mesmo os nomeou, e eles estão sendo treinados para trabalhar no palácio aqui dentro. Mas veja bem, ó rei, aí é claro que o camarada já fez ali toda uma preparação da conversa, para que aquela conversa terminasse na morte dos jovens. Então veja bem, ó rei, que quando o culto aconteceu, eles não se dobraram. O rei chama os meninos e explica para eles acerca do decreto, dizendo: ó, o decreto foi lançado e vale para todo mundo, inclusive para vocês 3. Se vocês não se dobrarem na hora desse culto aí, eu sou obrigado a mandar acender a fornalha e vou jogar vocês lá dentro, e vocês morrerão queimados. É diante dessa situação que nós chegamos na resposta daquilo que esses rapazes trazem para o rei. Diante dessa pressão toda, veja o que está escrito no versículo de número 17, é a voz dos meninos respondendo para o rei: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes, louvado seja Deus. Que posicionamento tem esses jovens? Então, por não obedecerem às ordens do rei, e nem a tentativa que o rei teve com eles, diante dessa resposta, foram lançados imediatamente diante da fornalha de fogo. E ali eles passam por uma prova terrível. Porque não pense você que eles estavam todos animadinhos assim, como você está aqui no culto. Poderia estar com uma certeza dentro do coração, mas um medo talvez de que, se esse negócio não der certo, e se Deus não nos livrar? Imagine você diante de uma situação semelhante. Mas nós podemos aprender algumas lições, e eu quero trazer para vocês aqui essas lições, ou quais os bons motivos em passar por uma prova de fogo. Porque talvez você está aqui nesta noite, você está vivendo a maior prova da tua vida, e é aquilo que nós chamamos dos desertos da vida, é aquilo que nós chamamos de uma provação que passamos. O que esses meninos estão vivendo, talvez podemos dizer aqui, que foi uma das maiores provas que eles já viveram. E talvez você está aqui nesta noite me ouvindo, e Deus me trouxe aqui para trazer esta palavra ao teu coração, que mesmo sabendo que você está em uma grande prova, em uma prova de fogo, há uma resposta de Deus através desta palavra para a tua vida, no nome de Jesus. E qual a primeira lição que nós aprendemos aqui? Quais os bons motivos que temos em passar por uma grande prova de fogo? Queridos, nós precisamos entender que a prova de fogo serve para revelar o que nós carregamos por dentro. Escute-me bem, quando você é colocado na fornalha, isso vai de fato revelar quem você carrega aí dentro, ou o que você carrega aí dentro. Porque o fogo não destrói quem anda com Deus, o fogo apenas expõe o Deus que você carrega. Eu vou repetir:
O fogo não é capaz, o fogo que o mundo proporciona, o fogo dessa luta que você está vivendo, o fogo dessa pressão que você está atravessando, ele não pode te consumir, ele não pode destruir, mas este fogo dessa batalha, dessa situação, dessa prova em que você está atravessando, tem o poder de revelar o que você carrega aí dentro. É nessa hora que manifesta, amados. E olha o que manifestou através da vida desses jovens. Talvez muitos olhavam e diziam: é apenas 3 rapazes, são apenas 3 homens, são 3 judeuzinhos aí que surgiu, e olha só, já caíram na graça do rei, estão sendo preparados para trabalhar lá na cozinha, lá na cantina, estão sendo preparados para trabalhar dentro do palácio. Mas, queridos, nós precisamos entender que esses jovens carregavam algo poderoso dentro deles, e a minha pergunta é: o que você carrega aí dentro? Porque as provações, as fornalhas da vida em que nós somos lançados, ela tem o poder de trazer para fora o que você está carregando no oculto. Quando nós olhamos para você, a gente vê rosto bonitinho, a gente vê corpo bonitinho, a gente vê até uma imagem saudável, mas só Deus sabe o que se passa aí dentro. Mas na manifestação da revelação, ela vem quando somos colocados na prova, quando estamos no fogo. O fogo só manifesta aquilo que Deus já construiu dentro de você. A fornalha tem esse poder, amados, de manifestar aquilo que já foi construído ou não foi construído ainda. Porque há pessoas que estão 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 anos na igreja e não permitiu Deus construir nada aí dentro ainda. Aí quando é jogado no fogo murmura, quando é jogado no fogo abandona, quando é jogado no fogo nega. Tudo é a existência de Deus. Então, se você está dentro de uma fornalha, vivendo esse exato momento, Deus só está olhando para você e assistindo o teu posicionamento, porque o que você carrega aí dentro está se manifestando nessa hora. Esses jovens já estavam totalmente decididos, muito antes de serem lançados na fornalha, porque você percebe lendo os textos anteriores, que eles já tinham se posicionado: nós não vamos comer essas iguarias do rei não, nós não vamos nos prostrar diante da estátua não. Então, queridos, nós precisamos entender que o que manifesta na fornalha é um posicionamento que eles já tinham aprendido acerca do Deus que eles já conheciam. Mas há pessoas, amados, que vivem uma vida inteira, mas ainda não conheceram de fato o Deus que conduz a sua vida, e no momento da prova de fogo, elas não conseguem manifestar Deus. E aí pega fogo, aí tudo queima. Então, quando nós olhamos para a narrativa do contexto dessa história, nós percebemos que ali no exílio, muitos abandonaram a fé, porque foram muitas pessoas levadas cativas para a Babilônia, mas muitos, no meio da multidão, muitos desistiram, muitos se renderam debaixo da pressão daquilo que a Babilônia ofereceu. Mas sempre quando tem muita gente se rendendo, Deus está levantando um remanescente. Enquanto tem gente se prostrando diante das propostas, das ofertas, daquilo que o mundo está oferecendo, das pressões que o mundo tenta imprimir ou colocar sobre nós, tem alguns se levantando e dizendo assim: ó, mundão, ô capeta, ô diabo, ô Nabucodonosor, ô rei, escute o que eu tenho para te dizer nesta noite. Você pode colocar pressão, se Deus quiser me livrar dessa prova, dessa luta, Ele tem poder para me livrar agora, mas ainda que Ele não livre, se Ele não quiser livrar, nós não iremos nos prostrar e nos render diante das tuas bajulações. Então, queridos, nós precisamos entender que em algum momento da vida a sua fé será provada, em algum momento da vida a sua fidelidade será provada. Eu testemunhei aqui alguns dias atrás, poucos dias atrás, que em um dos períodos que eu atravessei uma crise financeira muito difícil, um dos propósitos e dos votos que eu fiz com Deus e comigo mesmo, porque às vezes não precisa nem fazer voto com Deus, é fazer com você mesmo, porque você sabe que precisa ser fiel, você sabe que precisa permanecer, e Deus só espera uma resposta tua, Deus só espera um posicionamento teu.
E a proposta que eu fiz foi a seguinte: posso atravessar a crise que eu atravessar, mas não deixarei de ser fiel com aquele voto, com aquele propósito que eu fiz com o Senhor há anos atrás. Vou continuar fiel nos dízimos, vou continuar fiel nas ofertas, vou continuar fiel, acreditando na promessa que a qualquer momento as águas vão se abrir, a bênção vai vir, o fogo vai cair, o milagre vai acontecer. E sabe qual foi o resultado? A resposta de Deus veio em pouco tempo, louvado seja Deus. E eu conto isso hoje, já com mais de 15 anos depois, já com o gosto da vitória, sabendo o que Deus fez em momentos de crise. Mas isso se manifesta, e a nossa fé em alguns momentos, a nossa fidelidade, ela precisa ser provada, e ela será provada. A fé desses jovens rapazes, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estava sendo provada naquele momento. E neste momento você verá que o fogo da fornalha não queima quem já está queimado por dentro, mas o fogo de fora não tem poder para queimar, porque ele não arde mais do que o fogo do Espírito que arde dentro de você. Agora, na hora do fogo, na hora da prova, na hora da fornalha, você vai revelar quem você é diante de Deus, porque Deus já sabe quem você é. Escute-me, Deus já sabe quem você é, Deus sabe das suas limitações, Deus sabe do seu esforço, Deus sabe da tua dedicação, Deus sabe das suas fraquezas, das suas mazelas, Deus sabe tudo. Sabe quem não sabe ainda das suas limitações, das suas fraquezas? Você mesmo. Aí sabe o que Deus permite? Uma fornalha, para mostrar para você mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor quem você é de fato. Porque às vezes a gente discursa. Você lembra do discurso de Pedro? Senhor, eu irei contigo até a morte. Bateu no peito e disse para Jesus: Senhor, não tem nada que possa me impedir. Se o Senhor for até a morte, eu vou contigo. Jesus olhou para ele e falou: rapaz, não fala bobagem. Foi um dos primeiros, conheço ele não. Depois Jesus vem atrás dele, perguntando para eles: se tu me amas, vai fazer o trabalho que nós combinamos lá no começo, porque essa conversa de discurso só da boca para fora não funciona mais. Então existem momentos que Deus permite provações, fornalhas na nossa vida, para revelar de fato o que nós carregamos aqui dentro. Essa é a primeira lição. A segunda lição que nós extraímos daqui: a prova do fogo me mostra que Deus é comigo, mesmo no meio da fornalha. Independente da situação que você esteja atravessando, e talvez a dúvida já permeie a tua mente e o teu coração: onde está Deus? Cadê Deus? Deus não faz, Deus não responde. Deus, eu venho afirmar e dizer para você nesta noite: Ele está aí juntinho de você, junto contigo. Verso 25 diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Amado, seja no fogo, no redemoinho, na tempestade, na chuva, em cima d'água, embaixo d'água, no céu, independente do lugar, independente da fornalha, e o quão quente está essa fornalha que te lançaram aí dentro, Deus está com você. Ele é o 4º homem que entrou com Sadraque e Mesaque dentro da fornalha, para dizer: ainda que Deus não te livre da fornalha, mas no meio dela Ele estará lado a lado contigo. Às vezes a gente fica clamando: Deus me livra desse problema, Deus me tira dessa situação, e Deus está falando assim: não vou te livrar e não vou te tirar, mas também não vou te abandonar, vou atravessar junto com você, e nós vamos passar juntos. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
Deixa o Espírito Santo de Deus queimar o teu coração nesta noite. É no meio do fogo que Deus mostra que a sua presença não falta. É no meio da fornalha que Deus mostra que a sua presença não falha. É no meio do fogo, das provações e das pressões da vida que Deus se revela e mostra para você que Ele está contigo conforme prometeu. Agora você crê nisso? Você confia nele dessa forma? Eles foram lançados amarrados, mas o fogo soltou. Escute-me, há pessoas sendo desatadas aqui dentro nesta noite, porque o fogo de Deus está queimando as amarras, no nome de Jesus. É profético para a tua vida. Há situações na sua vida que está como um emaranhado assim, ó. Você já viu um emaranhado de linhas, uma telha de aranha? Há pessoas que a vida está emaranhada desse jeito, e você não sabe nem onde está a ponta, você não sabe nem por onde começar para resolver. Ei, escute o que Deus está dizendo para você nesta noite: eu vou queimar todas essas amarras, e vou te dar liberdade para você passar por essa prova, para você passar por esse fogo, e sair cantando o hino da vitória, porque eu, o Senhor, tenho o poder de desatar através do fogo na sua vida, e te fazer livre para a caminhada. É no meio do fogo que Deus mostra a sua presença. Eles deveriam morrer, mas saíram de lá vivos. E é incrível o que o texto diz, que nem cheiro de fumaça tinha, nem na roupa. É muito sobrenatural, não é verdade? Não, imagine, pensa comigo, amados. Imagina, você vai ali no fogãozinho a gás e coloca a mãozinha assim. Hoje eu fui almoçar num restaurante ali, peguei no cabo da colher, você estava lá um pouquinho, você saiu um pouquinho antes, te vi lá, daí eu sentei lá na mesa que você estava servindo naquela hora, peguei uma colher lá, um cabo, você olha assim para ver se não deu uma bolinha já. Agora, uma fornalha acesa, para que servir aquela fornalha, se não fosse para queimar a gente, eu não sei. Manda acender mais aí, manda aquecer mais esse fogo. O calor era tanto, que os homens que foram lançar Sadraque e Mesaque dentro da fornalha, morreram queimados na boca da fornalha. Mas o Deus do fogo, que conduziu o povo pelo deserto em uma coluna de fogo, o Deus que, quando o profeta Elias orou diante dos profetas de Baal, e colocou e fez um rego d'água, e fez o sacrifício, e arrumou o altar, e o Deus que veio, lambeu toda essa água e respondeu com fogo, esse Deus que é fogo consumidor, foi o Deus que guardou aqueles jovens dentro do fogo. Então me escute, o fogo de fora nunca será mais quente que o fogo de dentro, não é verdade? Se você carrega a presença de Deus na sua vida, então você não pode temer nenhuma fornalha, nenhuma pressão, nenhum mal. Não, você precisa se encorajar e crer e se posicionar. Eu carrego dentro de mim um Deus todo poderoso. Ainda que o mundo tente insistir para me arrastar para lá, ainda que o mundo tente oferecer tantas propostas para me tirar do caminho, mas não, eu não me prostrarei, eu não me renderei, porque nessa hora o fogo de Deus vai se revelar, o fogo de Deus vai se manifestar, e ainda que eu esteja dentro da fornalha, o Deus do fogo estará comigo no nome de Jesus. Eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo. Ele está com você aqui nesta noite. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando para lá e para cá, está causando medo no teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Só quem vem está aí sentado do seu lado, está aí junto com você.
está agora dando ordens a teu respeito. Há anjos protegendo tua casa, guardando seus filhos, guardando seus bens, e Ele está aqui dentro nesta noite, no nome de Jesus. O Deus que é fogo, aquele que não nos deixou sozinhos, não nos deixou órfãos, Ele se faz presente. Ele pode não te livrar do fogo da fornalha, mas Ele entra lá dentro junto com você para te proteger. E é por isso que você está vivo, porque todas as provações que você passou, todas as lutas que você já enfrentou, dores, enfermidades, situações difíceis, encurralados, ciladas que já armaram contra você, você só não morreu porque Ele estava lá guardando a sua vida. É Deus. Eles entraram em 3, mas lá dentro o rei do lado de fora estava enxergando 4 homens. 4 homens, e o 4º homem é aquele que estava lá, mas está aqui também nesta noite, porque o tempo não é limite para eles. Muitas vezes nós clamamos, gritamos: Senhor, livra-nos, livra dessa situação, desse problema. E hoje Ele me trouxe aqui para responder para você: filho, eu não te livro da fornalha, mas eu estou junto com você dentro dela. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo. Isaías 43:2 vai dizer assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Louvado seja Deus. Esse negócio de fogo, amados, você vai ver por toda a Bíblia. Um Deus que se manifesta através do fogo, por meio do fogo. É no fogo que Deus mostra que você não está sozinho. É na fornalha que Deus se revela e mostra para você que Ele não se atrasa. Escute-me, e é uma resposta de Deus para a tua vida nesta noite, que veio em busca de uma resposta. Deus manda te dizer: eu não me atraso, então descansa em mim e confia, porque no tempo certo todos verão que eu sou Deus na tua vida. Então não se dobre, não se curve. Por último, para encerrar, para nós orarmos, porque muitas vezes somos provados no fogo, porque a prova do fogo, ela acaba se tornando em motivo de testemunho. Escute-me, a sua prova de fogo, ela vai acabar se tornando em um motivo de testemunho para muitas pessoas. A prova do fogo se torna um motivo de testemunho para muitos, e caminho que abre portas para que Deus possa te promover. Não, você não entendeu nada que eu disse. Eu vou ler o texto então, preste atenção. Verso 29: portanto faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego sejam despedaçados, e a sua casa seja feita em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Essas são palavras do rei diante de todos os seus súditos, diante de todas as autoridades que estavam ali, e uma palavra para toda a nação, que não há um Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O homem que desejava que os jovens se prostrassem diante de uma imagem dele, agora está reconhecendo que há um Deus maior. Ei, me escute. O que Deus está permitindo você passar é uma prova para você viver e testemunhar depois
que não há Deus maior nos céus e na terra do que o Deus a quem você serve. É só isso. Isso já basta. Mas ele tem mais ainda. Escute, no verso 30 vai dizer assim: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Não, só a irmã ali entendeu. Vou falar e vou repetir para você que levantou os braços assim, sinal de que entendeu e deu glória a Deus. A prova do fogo se torna motivo de um testemunho, porque através da sua vida e da prova do fogo que você está passando, muitas pessoas conhecerão e saberão que não há um Deus maior. Não há Deus maior. Foi mais rápido que você. Não há Deus melhor. Pode ir, Oséias, que eu não dou conta não. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Você pode cantar isso? Deus maior. Não há mesmo, não há um Deus maior do que o Deus que nós servimos. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Essa fornalha que você está vivendo é só para isso, amados, para que o nome do Senhor seja glorificado através da prova do fogo. As pessoas verão e saberão que Deus foi quem te livrou do fogo. Foi Deus quem te livrou desse negócio, foi Deus quem te livrou dessa situação, foi Deus quem te livrou do vale da sombra da morte, foi Deus quem te livrou desse prejuízo, foi Deus quem fez você dar a volta por cima, porque você estava em uma situação dificílima, impossível de resolver, mas Deus guardou, poupou a tua vida, e através dessa prova, Deus acaba abrindo um caminho, Deus acaba abrindo portas para te promover. Louvado seja Deus. Há uma promoção vindo aí. Então o rei fez prosperar. Se os meninos não tivessem suportado, se posicionado, não, vamos negociar com o rei, vamos, a gente dá uma prostradinha lá, a gente dá uma enganadinha, a gente dá uma mentidinha. Se eles tivessem se rendido diante da proposta do rei, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do Brasil, o Deus de Sinop, o Deus da IBN Família, não se tornaria conhecido como se tornou naquele dia diante de todos os povos. Só se tornou porque 3 jovens decidiram se posicionar. Fica sabendo, ó rei, Deus pode nos livrar dessa situação. Deus pode te tirar, amado, dessa situação de onde você está agora. Deus pode pegar você e transportar para o outro lado, mas Ele não quer fazer isso, porque Ele está provando o teu coração. Está doendo, está queimando, está, mas saiba que Ele está contigo. Saiba que Ele está agora revelando quem de fato você é no meio dessa situação. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Essa prova que você está atravessando é a maneira que Deus escolheu para tornar o seu testemunho conhecido. Louvado seja Deus. Essa prova que você está atravessando é o caminho que Deus escolheu para abrir uma porta para te promover. Escute-me, é profético, eu quero ser profeta de Deus sobre a sua vida agora. Há uma promoção depois da fornalha. Há uma promoção depois da fornalha. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa proposta dessa prosperidade, dessa promoção,
só veio depois que eles suportaram a fornalha. É o caminho que Deus escolheu, é a forma que Deus agiu. Mas ali, através dessa situação que parecia tão difícil, uma porta se abriu e eles foram promovidos. Louvado seja Deus. Quando tudo terminou, 3 coisas aconteceram e eu encerro aqui. Primeiro, a Babilônia inteira ouviu sobre o Deus desses jovens. Segunda coisa, Nabucodonosor teve que reconhecer publicamente sobre a fidelidade dos 3. Meninos de Deus. Terceira, eles foram promovidos a uma posição ainda mais elevada. Louvado seja Deus. Escute, Deus está provando o teu coração no fogo nessa situação, porque Ele quer elevar o nível. Há uma proposta, há uma promoção que virá para a tua vida. Quem está recebendo, diga glória a Deus. Há uma promoção, há uma proposta que você está clamando, você está buscando, você está pedindo a Deus. Mas às vezes a dor é tanta que nós tiramos os olhos daquilo que Deus tem para fazer num futuro tão breve e ficamos focados na dor do agora. Ei, vai passar essa situação. Eles foram promovidos a uma posição ainda mais elevada. Deus mostra e revela através dessa situação que Deus é capaz de transformar provas de fogo em momentos de glória. Provas de fogo são transformadas em momentos de glória diante do Deus a quem servimos. Então prepare-se, porque depois desta fornalha virá uma grande promoção no nome de Jesus. Aleluia! Podemos orar? Então vamos orar.